Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo em que eu vou falar a respeito de análise técnica, análise gráfica e price action, certo? Um amigo, ele perguntou: nossa, Ananias, você comenta que você quer operar com o gráfico limpo, né? Mas a gente vê que você sempre está com um indicador na tela. Sim, pessoal. Antes, eu quero conceituar o que geralmente tem aí nos livros, né? E se você pesquisar aí no Google, você vai ver qual que é o conceito de análise técnica, análise gráfica e price action. Análise técnica e análise gráfica, elas se confundem, né? As duas são a mesma coisa. E elas se diferenciam do price action, porque o price action, a tradução ao pé da letra, é a ação do preço. No entanto, quando você olha para a análise gráfica, o principal indicador é o preço. Então, o price action nada mais é que tirar todos os indicadores da tela e deixar só o preço. No entanto, quando você está operando análise gráfica, você está olhando não só os indicadores técnicos, em que eles são inclusos na análise técnica, mas você também está olhando a ação do preço. Se você está olhando indicadores mais o preço, a minha visão é que você tecnicamente tem ainda mais recursos para ter a direção de um trade, né? Ok, até aí beleza. Agora, qual que é a função do price action e qual que é a função da análise gráfica? A função da análise gráfica é dizer tecnicamente, através dos seus indicadores, a possível direção de um preço de um ativo. E qual que é a função do price action? Dizer a mesma coisa. Então, essa briga que existe aí entre escolas, né? Inclusive no meio tem a escola fundamentalista, que aí vai ali mais pro lado das ações e tal, na verdade, uma grande besteira. Porque o mercado, ele é adaptação. O próprio mercado, ele se adapta a eventos, ele se adapta a situações, ele se adapta a notícias. Na verdade, ele precifica tudo isso, né, como disse o Charles Dow, e coloca isso no indicador chamado preço. Então, qual que é a função do preço? O preço ele serve para dizer o quão caro ou o quão barato está um ativo. O preço serve para dizer o que está caro e o que está barato. O preço serve para dizer o valor de um ativo. Então, independente da escola em que se está, em que você se adapta, o preço vai ser o principal indicador de tomada de decisão. Então, colocando isso, né, isso posto, por que eu coloco indicadores técnicos para operar? Primeiro porque se é uma ferramenta que há anos são usadas, por que não usar? Não que os indicadores técnicos são o gatilho, são o que me faz tomar a decisão de entrar ou sair, mas eles auxiliam, eles trazem informações importantes que me levam, que me induzem a tomar certas decisões, tá certo? E o Renko, ele, pessoal, independente do que você acredite, o Renko ele é feito para trabalhar com indicadores técnicos. Ah, não é possível fazer price action no Renko, ou seja, operar sem indicadores no Renko? Mas, mas demandaria de você uma, uma dedicação
ao que está acontecendo no gráfico muito grande. Já quando você tem os indicadores técnicos auxiliando no Renko, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade na tomada de decisão, inclusive no acompanhamento do preço. Então, pessoal, falando da análise técnica, a análise técnica ela traz para a gente alguns padrões. Eu não vou entrar, pessoal, em todos os padrões que existem, porque existem os padrões de continuidade, existem os padrões de reversão, existem os padrões altistas, os padrões baixistas, tá certo? Mas quando você vai para o Renko, todos esses padrões eles são muito simplificados. No Renko, você, além da organização gráfica que o Renko te traz, então se eu colocar aqui para você a tela do Renko e a tela do Candlestick, você vai perceber que é muito mais limpa, é muito mais clean a operação com o Renko. Então você tem aqui o gráfico do índice nos 5 minutos do seu lado esquerdo e o 15 e o 21R no lado direito. Então a mesma coisa que fez aqui no 5 minutos, fez aqui no Renko, só que de uma forma mais limpa, tá certo? Então, quando você está olhando para o preço, né? No Renko, ele é muito mais simples de você olhar. Portanto, os padrões do Renko, eles são muito mais fáceis de serem observados e também de serem operados, tá certo? Para isso, pessoal, eu vou falar quais são os principais padrões que o Renko nos traz e que são, além de serem mais comuns, eles também são padrões que todo iniciante consegue ver. É tanto que quando existe algum padrão muito complexo no próprio Candlestick, as pessoas vão para o Renko olhar para ver se aquele padrão complexo está acontecendo também, de que forma que está acontecendo no gráfico de Renko. Eu conheço traders que eles operam um gráfico de 5 minutos, do lado operam com um gráfico de Renko, porque o Renko passa a ser o seu start de operação. Então o Renko acaba sendo o gatilho da operação desse pessoal, tá certo? Pessoal, e quais são os principais padrões da análise gráfica no Renko? O primeiro padrão que eu quero que vocês tentem identificar são os topos duplos e os fundos duplos, tá certo? São muito comuns e são poderosos locais de preço de reversão, tá bom? São muito bons de operar quando você pensa na reversão. Então, pessoal, olha só, aqui nós temos um topo duplo. Eu não vou entrar no mérito da operação, mas aqui você tem um topo duplo, tá certo? Você tem um topo duplo, você tem um M, né? Meio que capenguinha aqui, mas você tem um M. No mesmo lugar aqui, você tem um outro padrão da análise gráfica, que é o triângulo. Rompeu, foi embora. Então, aqui eu estou falando por enquanto do topo duplo. O topo duplo ele é um poderoso padrão de reversão. O fundo duplo, a mesma coisa. O fundo duplo ele é um W. Então, um fundo duplo como esse daqui, ó, um fundo duplo complexo, né? Que se você está vindo lá de cima, você para aqui, respira. O caminho normal do gráfico seria descer, mas ele tem uma resistência aqui, ele segura. Então isso deixa aqui para a gente um fundo duplo,
outro padrão poderoso de reversão, tá certo? Então, os fundos duplos e os topos duplos, olha um outro fundo duplo aqui. Um fundo duplo, tá certo? E o mercado foi para cima. Um outro fundo duplo aqui, ó. Ok? Então, pessoal, os fundos duplos e os topos duplos, eles são poderosos reversores de tendência, tá bom? Então aqui ó, você tem até uma tendência micro aqui, aí ele deixou esse topo, depois deixou esse outro topinho aqui, e quando ele deixou esse topinho aqui, ele reverteu, tá certo? Então aqui você tem um topo duplo fantástico. Esse topo duplo aqui, depois ele reverteu muito, né? Então aqui tinha alguma coisa, né? Que depois quando eu colocar os indicadores técnicos no Renko, a gente vai conseguir ver melhor esses topos e esses fundos duplos, tá bom? Então, pessoal, o topo duplo e o fundo duplo, eles são poderosos reversores de tendência no Renko. Não é o mesmo padrão do candlestick, tá bom? Inclusive um topo duplo e um fundo duplo ele pode ser considerado um padrão de continuidade no candlestick dependendo de onde ele acontecer, tá certo? Existe também, pessoal, os ombros, cabeça, ombro e esse mesmo padrão invertido que é chamado de Okoi. Então, pessoal, igual hoje no dólar, foi possível operar um ombro, cabeça, ombro no 7R. No 7R, deu esse padrãozinho, você pode ver ele aqui, ó. Você tem o ombro, a cabeça e o ombro. Padrão da análise gráfica. Rompeu a linha de pescoço, o mercado vai tomar uma tendência, tá certo? E dentro da própria pernada você encontra um ombro, cabeça, ombro e você encontra aqui também um W. Então, o ombro, cabeça, ombro é um outro padrão que está na análise gráfica e que quando você traz para o Renko não muda, não muda. E só que fica mais simples de você observar esses padrões. Eles dão toda hora? Não, eles não dão. E muitas vezes eles são meio que ocultos, né? Eles ficam ali de uma forma um pouco mais oculta de você enxergar, mas que eles aparecem, quando eles aparecem é o mesmo significado, não tem o que se dizer. Então, no Renko acaba sendo mais fácil você perceber quando eles acontecem, ó, um ombro, cabeça, ombro aqui, ó. E aí ele reverteu e desceu, tá certo? O outro padrão que eu vou tentar achar aqui para vocês é o COI, né, que é o ombro, cabeça, ombro invertido. É o mesmo padrão, né, só que de ponta cabeça, que você poderia até considerar. Lembrando, pessoal, que o preço não é preciso, né, ele trabalha em regiões. Então, você poderia ter aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro, um pouco mais complexo, né? Aqui você teria o ombro, cabeça e o outro ombro, e aqui a linha do pescoço. Opa, a linha do pescoço, ele perdeu essa linha do pescoço. Ele perdeu essa linha do pescoço e ele reverteu, foi para cima, tá certo? Um outro padrão, pessoal, que é muito comum, eu vou deixar aqui porque eu lembrei que depois eu vou colocar os indicadores e vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com esses indicadores aqui
observando os padrões e também, além de observar os padrões, como os indicadores nos auxiliam com estes padrões, tá certo? Então, pessoal, esses são os principais padrões que eu olho que tem no Renko, né? Agora, os padrões mais comuns, além destes aqui, topo duplo, fundo duplo, ombro, cabeça, ombro invertido, são as bandeiras. Pessoal, na minha visão, todo o recuo do Renko, ele vira uma bandeira. Presta atenção aqui, ó. Aqui você tem uma perna de alta, o mercado ele fez esse pullback e depois ele foi embora. Se você pegar aonde o mercado fez esse pullback e traçar uma linha, ó, daqui do topo até aqui e uma outra aqui, ó, você concorda que você bandeirou aqui antes de ir embora? Ele fez uma bandeirinha, só que em um único Renko. Aqui foi a mesma coisa, ó. Você tem a pernada de alta, que é essa daqui que eu vou colocar em amarelo. Você tem essa pernada de alta, o mercado ele faz um recuo, tá certo? Ó, ele faz este recuo aqui. E se você observar, esse recuo é uma forma do mercado bandeirar antes de continuar. E se você pegar aqui a projeção, né, que normalmente a projeção de uma bandeira é o mastro dela, então aqui, ó, ele bandeirou e foi, e o alvo lá da bandeira foi atingido no fio de cabelo, acertou precisamente. Então, pessoal, na minha visão, todo recuo no Renko, ele vira uma bandeira. Sempre assim. Pode observar, ainda que seja complexo, você vai conseguir enxergar isso aqui, ó. Você tem aqui o mastro e você tem aqui, ó, a bandeira. E você tem aqui a bandeira, formando um fundo quádruplo aqui. O mercado vai embora. Então, pessoal, as bandeiras, né, elas são muito comuns de você enxergar e são muito mais fáceis de enxergar no Renko. Imagina você enxergar uma bandeira aqui nos 5 minutos do índice. Você enxerga? Pô, claro que você enxerga. Aqui, por exemplo, é uma. Ele deu esse mastro aqui, ele fez isso aqui, né? Ele fez isso aqui. Depois que ele bandeirou, isso aqui eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o ogro deve ter operado. Ele bandeirou e ele foi embora. Tá certo? Isso aqui é bandeira. Você consegue perceber no candlestick? Consegue, mas no Renko você enxerga com mais facilidade. Até mesmo, ó, o local onde a gente achou aquela bandeira no candlestick, aqui no Renko ficou mais fácil, ó. Você tem toda essa perna, ele bandeirou e depois foi. Aqui o pessoal mais experiente consegue perceber. Mas para o iniciante, você perceber que toda a perna que o mercado faz e ele dá um recuo acaba virando uma bandeira, fica muito mais fácil de você conseguir enxergar estes padrões, tá bom? Eu particularmente eu foco em dois: topo duplo, fundo duplo, ombro, cabeça, ombro. Esses padrões eles dão muito certo e praticamente acontecem todos os dias, tá certo? E se nós estamos falando de análise técnica, né? Nada mais justo do que colocar indicadores técnicos, pois fundamentalmente o Renko ele é um formato de preço, um formato de gráfico de preço que ele foi criado para utilizar com indicadores técnicos, tá certo? E os indicadores técnicos eles nos ajudam a fazer essa melhor leitura dos ticks que formam o Renko, tá certo? Então eu vou começar aqui colocando o indicador
que é o mais clássico de todos, que é a média móvel. Não vou colocar uma média móvel comum, eu vou colocar uma média Tilson, tá certo? Uma média Tilson. Eu vou colocar nela um fator de 0,55 e vou colocar ela no período de 15. Deixar ela com uma aparência um pouco melhor aqui. Vou deixar ela com uma aparência de vermelha. A vermelha nós já temos no gráfico. Vou deixar um fúcsia, tá certo? Então, pessoal, quando você tem uma média móvel, que é um indicador técnico, você começa a olhar o gráfico de Renko e ele vai te dando algumas informações que no Candlestick também te dá. Mas se você está falando de análise gráfica, as médias, por serem um indicador técnico, né, e a análise gráfica, a análise técnica, elas se confundem, ela trabalha muito bem com o gráfico de Renko. Então você começa a perceber que a média ela é utilizada para te dar uma direção de tendência, tá certo? E o Renko, quando ele vem fazer as suas bandeiras, como eu chamei há pouco, né? Quando ele vem fazer as suas bandeiras, ele faz os pullbacks nas médias e depois ele continua o seu trajeto se ele estiver em tendência. Ele vem, né? Ele desce aqui, ó, e ele bandeira aqui. Depois que ele bandeira em cima da média, a média está dizendo que o mercado está numa tendência de baixa, ele faz a continuação da sua tendência que é de baixa. A média ela serve tanto como suporte e resistência dinâmico, né? Também como um indicador de tendência. E isso, um indicador técnico como esse, não pode ser desprezado, nem mesmo porque quem usa Price Action como o próprio Al Brooks, que usa ali uma média de 20 para operar ações, tá certo? Uma outra coisa que eu acho bem interessante é que o pessoal que opera o Price Action, fala que opera o Price Action purista, eles vivem traçando as linhas de referência, que são as linhas de suporte e resistência, como aqui. Traçam também as linhas de referência para denominar a tendência de alta ou tendência de baixa. Então, mesmo o Price Action ainda usa alguns fundamentos da análise técnica, porque essas linhas de suporte e resistência, elas vêm da análise técnica. Então, assim, não importa o que você esteja usando, se você estiver usando essa linha de referência aqui de alta e você estiver olhando Price Action, o que você vai querer observar é como o preço está chegando aqui nesta região. Como o preço está chegando aqui nesta região? Você está fazendo Price Action, você está observando a ação do preço nessa região. Você vai querer observar se ele vai repelir ou se ele vai continuar. Você só está usando, além disso, um indicador técnico para te balizar em que melhor momento é a sua entrada ou em qual é o melhor momento que o gráfico está. Se é o melhor momento de alta ou se é o melhor momento de baixa. Tá certo? Então, as médias móveis também trazem digamos, esse viés de suporte e resistência, tá certo? Uma outra coisa que a gente tem como facilidade em fazer uma análise gráfica mais precisa no Renko são os formatos que ele deixa para que você consiga observar a teoria de Dow, que são os topos e fundos descendentes numa tendência de baixa ou topos e fundos ascendentes numa tendência de alta.
Também o Renko ele traz a facilidade de você conseguir observar as ondas de Elliott, né? Isso o Renko te traz com uma facilidade muito maior do que o Candlestick. E na análise gráfica, na análise técnica, no Price Action, todo mundo olha topos e fundos descendentes. Não há escola que não olhe. Então você vem aqui no Renko, você consegue observar que ele está numa tendência de alta, fazendo pullbacks na média e fazendo topos mais altos, fundos mais altos. Independente do que você estiver usando, análise técnica, análise gráfica ou price action, você vai querer saber como o preço está reagindo quando ele deixa um fundo ou quando ele deixa um topo, tá certo? Um outro indicador que eu vou colocar aqui é o volume. O que o volume traz para mim dentro da análise técnica e da análise gráfica? Ele me traz informações de o preço estar rompendo uma figura, rompendo um padrão, com mais ou com menos força. Então você pode observar aqui que o mercado estava fazendo esse fundo duplo aqui, né, que eu chamei lá atrás de fundo quádruplo, mas o volume nessa região ele não estava tão alto. Então, se o preço realmente ele queria, vamos contar até onde foi o fundo, né? Se o preço realmente queria romper esse fundo aqui, por que não entrou volume para fazer isso aqui ser rompido? É mais uma ferramenta que auxilia quem usa o Renko a operar de uma forma melhor, de uma forma mais técnica. Ah, eu quero operar com gráfico limpo, é possível, mas o Renko ele necessita de ferramentas de apoio, tá certo? Então você vê que o mercado deixou um fundo duplo sem volume aqui embaixo, você tem a perspectiva de que ele possa estar mudando a sua direção, tá certo? Logo depois o mercado ele vem, faz um pullback na média, ele bandeira, né? E quando ele bandeira, ele deixa um grau de volume aqui bem alto, rompendo a bandeira. Você e a análise técnica entende que é o momento de entrada. Nós teríamos entrado antes aqui, mas pela análise técnica normal, esse rompimento com volume seria um momento de entrada ideal. Mesmo porque se nós observarmos, ele está rompendo esse topo aqui atrás, né, com o volume. Ó. No momento em que ele rompe aquele topo ali atrás, que entra o volume. Olha como foi fácil de observar o topo lá atrás, né, no Renko. No Candlestick também você conseguiria observar dessa forma? Você conseguiria. Aqui, ó. Só que talvez você olhasse isso aqui já como um preço esticado, você ficaria com receio, estaria rompendo as médias. Aqui no Renko, você pega seu scalp e vai embora. Você pega aqui nós teríamos entrado aqui embaixo, você pegaria aí seus 600 pontos, seus 500 pontos e teria ido embora porque você já estaria com a sua meta batida, tá certo? Tirando aqui o volume financeiro, eu vou colocar um outro indicador que faz parte do meu operacional, que é a CCI, tá bom? A CCI, ela faz parte do meu operacional, eu uso ela no período de 50, tá certo? E você, como fundamentalmente o Renko é um indicador que você
um indicador de preço que você precisa usar outros indicadores para você ter um melhor operacional, aqui está um outro indicador que me ajuda bastante, que é a CCI. Vocês sabem que eu meio que me especializei nessas divergências, né? Então, você tem ali aquele fundo duplo com uma divergência de CCI. Você tem essa bandeira aqui, ó, com uma divergência de CCI oculta. Então, esses indicadores, independente da análise técnica, do price action ou da análise gráfica, seja lá como a pessoa quiser saber, ela vai estar olhando como o preço está chegando em locais e quais são as reações que o preço está tendo naquele momento, tá certo? Um outro padrão que o Renko nos ajuda a perceber é o padrão de caixote. Um caixotinho aqui, né? Bem feitinho. Ah, mas eu conseguiria perceber nos 5 minutos? Claro que conseguiria. Mas olha os falsos rompimentos que ele deu aqui, né? E talvez você estivesse pensando nesse momento aí de fazer alguma operação de rompimento, né? E no Renko, o que você teria aqui? Você teria um rompimento, com certeza. Talvez você veria esse pullback aqui de um box só. Teria entrado, teria saído com seus 100 pontos, né, se tivesse dado tempo com um minuto, ou teria estopado curtinho, tá certo? Mas o Renko ele te dá essa possibilidade, inclusive, de diminuir stops, tá certo? Então, esse é o outro indicador que eu uso para operar junto, para operar com o Renko, e ele me auxilia na tomada de decisão. Você consegue observar muita coisa com esses indicadores, né? O Renko aqui está deixando um topo mais alto aqui, e aqui ele está deixando no indicador um topo de mesmo nível. Você já começa a desconfiar daquele topo lá em cima. Você pode acreditar que isso aqui foi realmente uma formação de topo duplo com falso rompimento, e você pode entrar acreditando que ele está vindo de um topo duplo, está afastado da média, está deixando uma divergência na CCI. Você entra acreditando que você vai fazer uma operação de venda com sucesso, tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma outra coisa. Os ombros, cabeça, ombros também nos indicadores são muito relevantes, tá certo? Acredito que das marcações aqui, ó, nós temos outra marcação aqui de topo, né? De topo duplo. Você tem esse topo duplo aqui, ó. Você tem esse topo duplo, né? Você tem esse topo duplo, e você olhando a CCI, você consegue pegar uma divergência. Topo duplo ou topo de mesmo nível com divergência na CCI. Então, pessoal, os indicadores, eles nos auxiliam desta forma. E o Renko, pessoal, querendo ou não, ele foi criado para operar com indicadores técnicos, tá? Não é que ele foi criado, usei até a expressão errada. Ele foi criado com uma finalidade de analisar preço. No entanto, com a inclusão dos indicadores técnicos, ele te dá mais precisão, tá certo? Outro indicador que eu gosto de usar, tá certo? É um indicador chamado Zecan. Eu deixo ele no formato de histograma. E ele basicamente me mostra agressões, tá certo? Então, quero ver agressão de compra, agressão de venda. Ele faz uma função ali do cumulativo delta, que é o saldo
da agressão e também eu consigo observar divergências. O Zecan, ele, até ficar como uma dica aí para o pessoal do grupo, o Zecan, ele te mostra divergências mais curtas. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu estou fazendo um canalzinho, né, de alta, esse pequeno canalzinho aqui de alta, mas dentro desse canalzinho de alta, o Zecan já está mostrando uma pequena divergência aqui, ó. Uma pequena divergência. Então, você pode ter uma entrada aí. Eu não faria essa entrada porque depois desse rompimento o mercado só vai fazer pullback aqui na média, tá certo? Mas mesmo assim é um padrão que você pode estar observando, tá certo? E vocês observem que eu comecei mostrando para vocês esse topo duplo. Esse topo duplo, talvez você olhando ele sem nenhum indicador, você não faria ação nenhuma. Porque você talvez não conseguisse ter a certeza de que aqui realmente era um topo duplo ou um fundo duplo. Mesma coisa aqui, ó, topo de mesmo nível, com o Zecan dando um topo de mesmo nível no indicador. Você vê que o indicador, a CCI, ele me mostrou essa divergência, já o Zecan não me mostrou. Mas ele me mostrou a força do movimento. O mercado chegou aqui em cima, nessa perna aqui, né, que tem bastante box aqui, chegou aqui em cima, ao invés do Zecan, que mostra o saldo de agressão e agressão comprador ou vendedor, e nesse caso a compradora, ao invés dele aumentar, ele começou a cair regressivamente, até que ele virou vendedor e foi embora, tá certo? E tem também o nosso operacional. Então, operacional 9 milímetros aqui, o que eu estaria esperando aqui? Aqui eu teria feito uma operação, coisa linda. Por quê? Porque o nosso gatilho ele foi dado aqui, ó, tá certo? Se tivesse aqui com algum outro indicador, tipo o Wave, ele estaria mostrando aqui que o gatilho foi válido. E depois foram vários pullbacks aqui na média, né? E olha como fica perfeito com a média, né? Você tem aqui vários sinais de pullback na média com os indicadores todos alinhados, tá certo? Outra coisa que é fundamental no Renko é você fazer as marcações, né, de suporte e resistência, porque elas são fáceis, não são complexas de se marcar, né? Você consegue marcar essas linhas de uma forma bem simples e eficiente para usar como outro indicador da análise técnica, né? Que te mostra pontos importantes, né? Região de trade para você estar fazendo ali durante o pregão. Um outro indicador que eu gosto de usar, que eu vou deixar aqui, né? Que é um indicador técnico também, é a banda de Bollinger. Banda de Bollinger, eu costumo colocar essa aqui, costumo colocar ela mais discreta, né? Eu deixo ela num layout porque ela acaba poluindo. Mas eu quero ver o mercado chegando aqui em cima com uma divergência de repente de CCI aqui, com a banda de Bollinger estourada, tá certo? Banda de Bollinger eu não mexi nada. A única coisa que eu faço é tirar a média central, tá certo? É uma coisa que eu faço. É um indicador muito eficiente, tá certo? E eu uso ele só para isso. Observar se o mercado está chegando lá com uma divergência em algum outro indicador e se a banda de Bollinger está estourada. Um exemplo legal aqui, ó, você observa que o mercado deixou esse topo duplo aqui e ele já está vindo de um box estourado fora da banda. Então, esse tipo de entrada me daria mais, não digo certeza, mas me daria mais confiança de fazer uma entrada aqui no sentido da venda, né? Para pegar alguns pontos e deu belos
1000 pontos aí para quem segurou. E depois que ele fez esse pullback na média aqui, foi aí que você segura a mão ou você aumenta um pouquinho mais, tá certo? É claro que tinha esse fundo aqui para respeitar, mas ele rompeu o fundo, ele voltou, depois ele desceu, tá certo? Eu vou fazer ainda um vídeo para ajudar o pessoal a perceber isso aqui, tá certo? Pullbacks em topos, em fundos rompidos. E depois, sutilmente, o mercado veio aqui, ó, estourou para fora aqui, tá certo? Estourou para fora. Ele veio aqui, deixou esse fundo, né? Fez esse pullback e desceu. Estourou aqui para fora da banda e voltou lá para o meio da banda. E depois ele veio e sentou em cima da média. E quando ele faz isso, você já começa a imaginar que ele está fazendo o quê? Um ombro, uma cabeça e um ombro. E que ele pode, rompendo aqui a neckline, que inclusive tem uma linhazinha aqui de referência, rompendo ela, ele pode projetar toda essa parte do pescoço para cima, tá certo? Então, para isso que eu uso a banda de Bollinger, tá bom? O preço, você sempre vai estar olhando o preço. O que você quer saber é se o preço está barato para você comprar ou se ele está caro para você vender. E se ele está caro, como que ele chegou ali naquele preço alto, né? Que no caso, imagine que o preço está subindo, deixa uma divergência. Ele subiu e ele ficou caro com divergência. Então essa pergunta que tem que ser respondida, tá certo, pessoal? Então eu queria deixar essa distinção aí entre análise técnica, análise gráfica e price action, né? Conscientizando que o Renko ele funciona melhor quando você coloca indicadores técnicos e gatilhos técnicos para que você possa operar, tá bom? Eu espero ter ajudado. Quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo que a gente tira a dúvida aí de todo mundo, tá bem? Forte abraço a todos.